Vamos lá, então. Hoje quem vai dar a palestra para nós aqui será o Samir, que é CTO da Hashdex. A Hashdex é muito conhecido ultimamente, fundo de criptomoeda que a gente vem falando aí, vem tendo bastante destaque. O Samir já tem 10 anos de mercado aí, formado na faculdade de Sustentabilidade e Engenharia, e está 10 anos especialista em criptomoeda. Então, Samir, queria uma breve apresentação sua, depois a gente vai começar um bate-bola, algumas perguntas que a gente já tem preparado aqui. Quem é o Samir aí, para quem não conhece ele no mercado financeiro? Ok, estava mudo. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Me apresentando um pouco, eu sou sócio e CTO da Hashdex, tá? Então, aqui na Hashdex eu toco principalmente parte de research, produtos e engenharia, tá? Estou na Hashdex desde o começo, a gente fundou a empresa em 2018. Meu background é de tecnologia para o mercado financeiro, então eu comecei minha carreira trabalhando com high frequency trading, né, que era basicamente operações em alta frequência ali na bolsa, de formação de mercado, numa época em que o mercado estava virando eletrônico, né. Depois trabalhei numa empresa de electronic trading, uma plataforma de electronic trading, trabalhei num projeto para criar uma nova bolsa de valores aqui no Brasil. Durante esse tempo eu fui começando a conhecer um pouco mais sobre criptoativos, fui me fascinando pela tecnologia e vendo o potencial que isso tinha de transformar a sociedade, e principalmente o mercado financeiro. Então, como essa sempre foi minha paixão ali, tecnologia e mercado financeiro, eu decidi dedicar minha carreira a cripto e tive a honra de conhecer o Marcelo e o Caratori, que são os fundadores aqui da Hashdex, já no comecinho, quando eles estavam criando a empresa, estruturando a gestora, e aí eu decidi entrar ali desde o começo, tá? E a Hashdex é uma gestora especializada em criptoativos, tá? O nosso primeiro produto, né, tinha uma tese de investimento passiva, tá? Então a gente criou um índice. Na época que a gente criou o índice, ainda não existia uma referência, né, para esse mercado de cripto, ainda a estrutura para investidores institucionais acessar o mercado ainda estava evoluindo, e a gente participou dessa evolução, né, criando o HDAI, que era o Hashdex Digital Assets Index, que ao longo do tempo a gente estabeleceu uma parceria com a Nasdaq e acabou criando a partir dele o NCI, o Nasdaq Crypto Index, que é um índice que foi co-desenvolvido entre a Hashdex e a Nasdaq, com base no HDAI, mas que hoje ele é 100% administrado pela Nasdaq. E aí, com base neles, a gente tem vários produtos que oferecem diferentes níveis de exposição a criptoativos, né, através da replicação desse índice. Recentemente, nós lançamos um ETF, que é o Hash 11, que ele replica essa carteira teórica do índice. Ele está disponível na B3, né, para negociação. E temos alguns outros fundos também. Temos fundo de Bitcoin, fundo de ouro Bitcoin. Então, nossa missão aqui é fazer uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e essa nova classe de ativos de forma simples, segura e regulada. Tá? Então, é mais ou menos isso aí, Júnior. Boa, Samir, bastante experiência aí no mercado. Como eu falei, o fundo Hashdex está falando daqui a pouquinho dele, que está tendo bastante destaque. Mas, Samir, aquela pergunta que a gente sempre faz, a primeira pergunta que eu sei qualquer podcast de criptomoeda. Cara, o que é a criptomoeda? O que é um princípio? Aquela explicação que você deu para você que estava no churrasquinho sentado, conversou e explicou bem didático, rapidamente. Depois para a gente tentar entrar um pouquinho mais no detalhe já, até porque já tem episódio do Siglocast com toda essa introdução, mas algumas pessoas não estavam participando, só para a gente dar esse briefing do que é criptomoeda. Legal, legal. Então, assim, tem várias formas de você definir o que é uma criptomoeda, desde a mais técnica até a conversa de churrasco ali, né, como o Júnior falou. Vou tentar, então, de uma forma simples, assim. Blockchain e criptoativos é uma nova revolução tecnológica que está sendo criada em cima da internet e vai transformar a sociedade, criar novas indústrias, assim como a internet fez. Tá? Então, a gente gosta de encaixar essa tecnologia como uma terceira onda disruptiva que está vindo aqui, né? Assim, que surgiu nos últimos 30 anos. A gente teve a primeira onda, que foi a computação pessoal, né? que transformou a forma como a sociedade opera, criou novas indústrias. Por exemplo, a indústria de software. Hoje, as maiores empresas do mundo são empresas de software, e na década de 70 essa indústria simplesmente não existia, né?
em cima da computação pessoal, foi permitido criar uma nova infraestrutura, que foi a internet, que passou a conectar todos esses computadores, e essa nova infraestrutura, de novo, criou novas indústrias, que até então eram inimagináveis, né? Gerou muito valor, né, assim, para quem estava dentro dessa indústria, e disruptiu modelos de negócio anteriores, e permitiu a criação de outras novas infraestruturas, como a infraestrutura do blockchain, né, que está vindo agora para criar uma nova onda disruptiva que vai, de novo, criar novas indústrias, né, disruptir indústrias anteriores e causar essa revolução na sociedade. E a principal diferença, né, que essa onda disruptiva está trazendo, que até antes era impossível fazer, né? Então, se a gente pensar na internet, era impossível a gente se comunicar com as pessoas em tempo real, compartilhar dados em tempo real, né? A gente compartilhar informação era uma coisa muito difícil, né? Quem tinha informação tinha poder, né? Hoje em dia a informação está disponível para qualquer um, e a gente tem um problema contrário, né? A gente tem um excesso de informação e a gente precisa filtrar. Antes da internet, você tinha um problema de escassez de informação, né? Então, essa foi a grande disrupção da internet. A grande disrupção da tecnologia do blockchain é que ela permite uma nova forma de organizar a sociedade, uma nova forma de organizar como a gente se relaciona um com os outros, né? A forma como a sociedade criou para se relacionar, né? Assim, para escalar a confiança, né? O que é confiança? Aquilo que você conseguir se relacionar com as outras pessoas com a garantia de que as promessas vão ser cumpridas, né? Assim, que os contratos vão ser cumpridos. Quando você está dentro da sua família ou de um núcleo de amigos, você pode confiar nas pessoas diretamente, mas quando você precisa confiar em mais pessoas que você não conhece, normalmente você recorre a uma instituição intermediária, né? E aí isso serve para várias das nossas relações, tá? Nossa relação contratual, a gente vai no cartório; nossa relação financeira, a gente vai num banco, a gente vai numa corretora, a gente vai na B3, né, na bolsa. Então, assim, quando a gente precisa de uma hospedagem, a gente vai no Airbnb, né, a gente vai num provedor ali, num hotel, né, numa rede de hotéis. Quando a gente precisa pegar um carro no meio da rua, a gente vai no Uber, a gente não levanta a mão e pega carona com qualquer estranho, né? Então, a gente normalmente recorre a intermediários quando a gente precisa escalar um processo de confiança em um determinado negócio. O blockchain permite uma nova forma da gente escalar a confiança, que é utilizando software e criptografia. E aí isso permite a criação de vários modelos de negócio. O primeiro deles, né, assim, que é o mais famoso, é o Bitcoin, né? O Bitcoin é assim, uma aplicação muito simples dessa nova onda disruptiva, que é basicamente dinheiro. Ele permite que você envie pagamentos para qualquer pessoa ao redor do mundo sem a necessidade de intermediários. É como se fosse tão simples quanto mandar um e-mail, né? Então, depois do Bitcoin, surgiram vários outros projetos que permitem esse tipo de disrupção em outros meios. O Bitcoin faz para o dinheiro, né? Ele tira a necessidade de intermediários para você fazer pagamento, até para emissão de moeda, né? Assim, então, o próprio papel de um banco central ele acaba sendo questionado como esse intermediário que adiciona a confiança ao ter esse monopólio para impressão de moeda. E tem outros criptoativos que têm outros propósitos, tá? Então, um mito comum ali, uma dúvida comum que o pessoal tem é achar que criptomoeda é tudo igual, é tudo moeda, né? Assim, não. Assim, o Bitcoin é uma grande moeda, ele tem como propósito ser uma moeda, né? Uma reserva de valor, uma unidade de conta e um meio de transferência, mas os outros criptoativos, em geral, têm outros casos de uso, tá? Tem outras propostas, tá? Então, acho que esse se eu pudesse resumir um pouco, mais ou menos isso, tá? E aí a criatividade é o limite, pessoal. Assim, a gente está muito cedo ainda para a gente saber exatamente quais vão ser os desdobramentos dessa tecnologia, tá? Então, realmente, a gente depende de empreendedores criando coisas novas. Cada dia que passa tem novas coisas sendo criadas em blockchain. Então, traçando paralela como se a gente estivesse vendo a internet acontecer em 1994, ali, 1995. Já dá para ver mais ou menos qual é o potencial desse negócio, já dá para ver que a sociedade assim, não vai mais voltar a ser o que era antes, mas ainda tem muito trabalho para acontecer, ainda tem muita evolução para a tecnologia escalar, né, para ela chegar na vida das pessoas. E é isso que faz com que ela seja uma oportunidade boa de investimento, porque está muito cedo ainda. Apesar de todo esse movimento de preço, né, todo mundo acha ainda que já perdeu o bonde, né, depois da subida, ainda está muito cedo quando você olha em um horizonte de mais longo prazo. Então, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Eu acho que eu ia monopolizar o papo no bar, né? Assim, se estivesse no churrasco, né?
Não, mas é esse mesmo o objetivo, Samir. Então, cara, se tu pudesse trazer para a gente um pouquinho uma retrospectiva aí do quais foram os fatos mais importantes que aconteceram aí no decorrer da evolução do Bitcoin, né, que foi a principal moeda até o momento, para o pessoal entender aí quais foram os principais acontecimentos, porque a gente vê uma volatilidade muito grande nessa moeda, né? Tivemos o auge por um período lá atrás, e de repente ele caiu muito, depois novamente ressurgiu o Bitcoin, e depois mais uma queda acentuada. Se tu pudesse trazer para a gente uma retrospectiva aí, quais foram os pontos chaves aí até Uhum. agora? Legal, legal. Então, assim, o Bitcoin foi concebido em 2009, tá, por um pseudônimo ali, Satoshi Nakamoto, que escreveu um artigo descrevendo essa função, tá? É, acho que um negócio que é legal de destacar é que isso não foi o trabalho de uma pessoa que um dia teve um golpe de gênio e decidiu criar aquele artigo. É, esse esse trabalho do Bitcoin ele é uma evolução de décadas, tá? Assim, de pesquisa de criptografia, tá? Assim de pesquisadores que eram chamados de cypherpunks, né? Que justamente tentavam criar essa forma de moeda digital, né? Que fosse disponível na internet, que fosse tão fácil de você trocar quanto enviar um e-mail, tá? Então esse foi resultado de uma pesquisa longa. Depois que ele lançou é, ele começou a ter colaboração de vários outros pesquisadores, né, em alguns fóruns na internet, e isso começou a operar numa escala bem pequena, né, assim, o pessoal começou a trocar e aí aquilo começou a ter algum valor monetário, mas era alguns centavos ali. Até que é, é, esse negócio começou a criar mais repercussão ali, mais early adopters, né, que aquele pessoal que está disposto a entrar na tecnologia mais cedo começou a adotar. É, e aí teve uma fase interessante que criminosos começaram a utilizar o Bitcoin, porque a gente sabe que normalmente o criminoso é aquele cara que ele é mais. Ele toma mais risco, né? Ele está disposto a tomar mais risco. Né? E uma tecnologia tão nova como o Bitcoin na época, que tinha 2 anos rodando, assim, tinha muito risco envolvido. Só que tinha o benefício da polícia não conhecer ainda aquele negócio. Né? Então, o primeiro grande caso de uso do Bitcoin, e isso acabou até tendo uma repercussão muito negativa para a reputação dele, foi utilizado para atividades criminais na internet, né? Para Deep Web, ali para financiar compra de drogas, esse tipo de coisa na Deep Web. E isso foi, acho que, o maior caso de uso ali no começo da década passada, ali 2012, 2013, até que assim, os governos entenderam esse negócio, o FBI entendeu esse negócio, começou a investigar e aí ele prendeu um dos fundadores da Silk Road, ele, que era um grande site que possibilitava esse comércio ali de coisas ilegais ali utilizando Bitcoin. E a partir daí o FBI começou a pegar em cima, né, desses portais ali na Deep Web que usavam Bitcoin no comércio. E aí esse caso de uso foi caindo, porque assim, o criminoso viu que já não compensava tanto, porque o Bitcoin tem um aspecto importante que poucas pessoas sabem também, que ele é 100% transparente. Tudo que acontece na rede do Bitcoin, todas as transações são públicas, são auditáveis e estão lá disponíveis para qualquer um. Então, se você fez uma atividade legal lá em 2012, esse registro está lá até hoje. Então, quando o FBI vai lá, ele consegue investigar e ver todo o histórico do dinheiro e por onde esse dinheiro passou. Tá? Então, uma vez que o FBI e o law enforcement ali global é, começou a desenvolver ferramentas para prevenir esse tipo de atividade, né, para investigar e prender quem estava fazendo atividades ilegais, esse uso foi caindo aos poucos, tá? Até que hoje, assim, isso não é mais representativo, tá? Eu acho que a quantidade de Bitcoin que é transacionada em atividades ilegais talvez seja bem menor até do que o papel moeda, tá? Justamente porque agora já tem mecanismos para prevenir isso. Mas esse foi o primeiro grande caso de uso. Depois veio o Ethereum, né, que é o segundo maior criptoativo, o Vitalik Buterin, ele teve a ideia de, bom, agora que eu tenho dinheiro digital que eu consigo mandar para qualquer pessoa ao redor da internet, por que eu não posso fazer dinheiro programável? E aí ele criou uma nova tecnologia para a gente programar o fluxo de dinheiro. Né? Assim, então, imagina, por exemplo, se você vai alugar um apartamento, você pode criar um contrato inteligente em que o pagamento desse aluguel é feito automatizado, né, automaticamente todo último dia útil do mês. Então, o dono do imóvel, né, que está alugando aquele imóvel, ele tem a confiança, ele tem a garantia contratual de que aquele pagamento vai ser feito
e aí ele pode ter mais tranquilidade de dar aquele aluguel sem o risco de tomar um default, né? Então, tem várias... Esse é um exemplo simples do que é um smart contract, mas isso permitiu a criação de várias outras aplicações legais. E aí a gente teve uma segunda onda de valorização ali no preço do Bitcoin, que foi aquela de 2017, né? Que eu acho que muita gente ouviu falar ali, né? Que foi um comportamento de bolha ali na real, assim, todo mundo entrando ao mesmo tempo, mas a tecnologia ainda não estava pronta e o investidor institucional, né? Que é esse que é aquele que faz gestão de capital, assim, que faz alocação de fortunas, né? Ele ainda não via valor naquele negócio. E aí essa bolha acabou estourando ali em 2018, mas ele deixou um legado muito interessante, que foi a construção de infraestrutura. A partir daquele momento, a comunidade em geral, né, assim, de cripto, começou a construir infraestrutura para que investidores institucionais pudessem fazer alocação em cripto. E essa foi a história de 2018 até 2020. Né? Foi aí que surgiram gestoras como a Hashdex, surgiram custodiantes institucionais, surgiram bolsas ali reguladas, especializadas em criptoativos, né? Auditores começaram a entender como fazer auditoria de fundos, por exemplo, que tem esse tipo de ativo. Então foi uma evolução. E aí, quando chegou em 2020, né, com a crise do Covid, enfim, depois daquele período agudo ali de março, né, que os mercados sofreram bastante, os Estados Unidos imprimiu uma quantidade recorde de dinheiro, começou a gerar uma preocupação com potenciais cenários de inflação nos Estados Unidos por conta desse estímulo monetário sem precedentes, né, e investidores começaram a buscar alternativas de reserva de valor. E aí alguns investidores começaram a ver o valor do Bitcoin como uma reserva de valor, né, como um ouro digital. E aí o primeiro deles, né, assim, o Paul Tudor Jones, né, que declarou publicamente que estava fazendo uma alocação em Bitcoin com esse propósito, ele inaugurou uma nova era ali no Bitcoin, que foi outros investidores institucionais começaram a fazer uma alocação estratégica em Bitcoin. E essa foi a história ao longo de 2020, está acontecendo agora em 2021, então a gente vê assim, todo dia sai uma notícia nova de alguma empresa, né, de algum fundo, de algum banco começando a adotar essa tecnologia, de começando a fazer alocações estratégicas em criptoativos. Eu acho que essa é uma nova era que está surgindo agora, que é finalmente, assim, acho que os investidores profissionais começaram a entender o potencial dessa tecnologia, né, o potencial que isso tem de transformar a sociedade e, obviamente, de gerar valor. Né? E estão começando a fazer alocações estratégicas. E aí a tendência é até que essa volatilidade vá reduzindo ao longo do tempo. Porque hoje o Bitcoin tem um valor de mercado de $1 trilhão. Né? Criptoativos como um todo já passou de 2 trilhões de valor de mercado. Então, a tendência é que, à medida que esse mercado vai evoluindo, vai amadurecendo, e que investidores profissionais vão entrando, a tendência é que essa volatilidade vai reduzindo. Né? Porque o investidor pequeno ali, ele normalmente vai num comportamento de manada. Então, quando o mercado está subindo, ele quer comprar, quando o mercado está caindo, ele quer vender. Né? Então, gera aquele comportamento que vai exacerbando movimentos de bolha, né? Porque todo mundo quer entrar quando está subindo e quando está caindo, todo mundo acha que é o fim e quer vender. O investidor institucional, ele tem um outro comportamento, e até acho que, encaixando com essa pergunta que eu acabei de ver aqui, qual a chance disso ser uma bolha, do Marcelo Henrique, assim, uma coisa é o ativo, a outra coisa é o comportamento humano. Né? O ativo não é uma bolha, ele não é um Ponzi, assim, ele tem fundamentos, tá? Agora, o comportamento humano pode gerar bolhas. Então, o que aconteceu em 2017, por exemplo, foi uma bolha. Ela foi um movimento exagerado, né, assim, de pessoas que achavam que, com excesso de ganância, né, sem a tecnologia estar pronta para isso, por trás, e acabou gerando uma bolha. A internet gerou uma bolha. Né? Assim, no final da década de 90, a gente teve a bolha do .com. Isso não significa que a internet é ruim ou que a internet é uma bolha, mas o comportamento humano de exagerar as expectativas, né, e ter uma ganância excessiva gera bolhas. Mas a notícia legal é que o seguinte, isso continua acontecendo, né, então a gente está tendo recentemente um movimento de alta muito grande ali dos criptoativos, só que dessa vez a gente tem investidores institucionais. Lá em 2017, só tinha investidor pequeno. Né? E o investidor pequeno, em geral, naquele comportamento de massa, tem isso que eu falei, quando o mercado sobe, ele quer comprar, quando o mercado cai, ele quer vender. O institucional, ao contrário, uma vez que ele decide ter uma tese de investimento naquilo ali, ele não muda de ideia tão fácil quanto um investidor pequeno, né? Porque ele tem uma responsabilidade maior, ele faz uma análise, ele faz um estudo mais profundo.
Então, o que acontece é que quando o mercado sobe, como ele tem um target de alocação, ele tem que vender para voltar aquele target, para rebalancear o portfólio dele. Então, se Bitcoin dobrar de preço, esse investidor institucional ele precisa vender Bitcoin para realocar a carteira dele. Aquela alocação que ele fez de 1% virou 2%, ele está desenquadrado, ele vai ter que vender para voltar para 1%. E por outro lado, quando o mercado cai, ele tem que comprar mais para voltar aquele target de alocação dele. Então ele acaba contrabalanceando esses movimentos exagerados. Se o mercado subir muito, vai ter uma pressão vendedora de investidor institucional. Se o mercado cair muito, você vai ter uma pressão compradora de investidor institucional. Então isso acaba gerando uma tendência que essa volatilidade vai reduzindo ao longo do tempo. Isso evita também esse risco muito alto de você gerar bolhas, né? Justamente porque quando você tiver, por outro lado, o pequeno investidor ali naquele movimento de manada comprando, você vai ter o institucional realizando lucro e vendendo, e vice-versa. Boa, Samir. Cara, isso é bem interessante quando você fala assim, se comprar a ideia da criptomoeda, assim, a ideia é legal. Como todas as outras bolhas, outros booms de qualquer ações, pô, a GameStop fizeram uma rede lá, conseguiu subir o preço dela. Aqui no Brasil tentaram fazer com a RBR, não deu muito certo. Quando meio a meio ali, o pessoal só realizou e começou a vender. Então, assim, quando todo mundo começa a comprar, o preço sobe. Essa ideia dos usuários, sim, entrarem, é uma ideia boa, porque estão obrigados a formar esse colchão e seguir uma meta. Eu vou fazer a perguntinha do chat aqui, Samir. Então, o Rodrigo está perguntando quais as diferenças para o investidor entre os fundos da Hashdex e o ETF Hash11. Qual a diferença que tem entre eles? Legal. Então, na Hashdex a gente tem vários fundos ali disponíveis em plataforma. Eu acho que os mais famosos ali, eles replicam a carteira do NCI, né? Então, a gente tem o NCI 20, o NCI 40 e o NCI 100. Esses fundos eles investem em diferentes proporções em criptoativos, tá? Através do investimento no nosso ETF no exterior. Então, o NCI 20 ele tem 20% de exposição a cripto, 80% de renda fixa e está disponível para investidores em geral. Tá? O NCI 40 ele investe 40% em cripto, 60% em renda fixa, ele está disponível para investidor qualificado. E o NCI 100 ele investe 100% em criptoativos e está disponível para investidores profissionais. Tá? Além disso, a gente tem um fundo que investe 100% em Bitcoin para investidores qualificados e um fundo de ouro e Bitcoin utilizando a metodologia de paridade de risco, né, de risk parity, que ele consegue te dar um balanço bom ali para que você quer fazer uma alocação em ouro, você pode comprar o ouro analógico e o ouro digital, né? Assim, o ouro tradicional e essa nova versão do ouro digital online. Então, é uma proposta interessante também. Então, falando dos fundos de NCI, né, que são os mais parecidos com o Hash 11, já que o Hash 11 ele investe 100% nesse nosso ETF no exterior que replica a carteira do NCI, a grande diferença é que o Hash 11 está disponível para qualquer investidor. Ele não tem restrição de qualificação de investidor, então você não precisa ser qualificado, não precisa ser profissional. O investimento é a partir de R$50. Tá? A tributação é diferenciada, então no Hash 11 você tem uma tributação de renda variável, 15% sobre o lucro. Já nos outros fundos, você tem uma tributação de fundos multimercado de longo prazo, né? Então tem aquele famoso come-cota, que acaba, assim, quando você compara do ponto de vista de performance, ainda mais num ativo tão volátil como o Bitcoin, você acaba pagando muito imposto quando o preço sobe bastante, quando o preço cai, você não consegue compensar aquilo, né? Então, eu acho que essas são as principais diferenças, tá? Ele é 100% criptoativo, está disponível para qualquer investidor, não tem restrição de investidor. Tributariamente, ele não tem o come-cota, então ele acaba sendo mais eficiente e ele está disponível na bolsa. Você pode comprar e vender a hora que você quiser, né? Desde que o mercado esteja aberto, e você não precisa passar por aquele prazo de cotização ali no caso do resgate. Tá? Então, essas são as principais diferenças ali entre os fundos e o ETF. Obviamente, assim, isso tem vantagens e desvantagens dependendo do perfil do investidor. Né? Então, por exemplo, o NCI 20 ele é um produto que ele vai buscar ter uma exposição sempre de 20%. Então, ele tem aquele comportamento que eu estava falando do investidor institucional. Quando o mercado sobe muito e essa exposição sai de 20% para 30%, ele vende e volta para os 20%. Quando o mercado cai muito e essa exposição sai de 20%, por exemplo, a 15%, ele compra mais. Então, ele consegue te dar uma volatilidade mais previsível. Né? Além disso, ele dá ele reduz o perfil, né, de risco-retorno como um todo do fundo. Então, ele pode ser uma alocação interessante
para aquele investidor que faz um rebalanceamento menos frequente na carteira, né? Não, quero colocar aqui e esquecer. Então, você pode colocar e esquecer, que esse fundo vai estar sempre rebalanceando e você não vai estar no risco de repente, você colocar 1% de Bitcoin na sua, ou de Hash 11, por exemplo, na sua carteira, ficar 2, 3 anos sem ver e, de repente, esse investimento é 40%, 50% da sua carteira, e aí você está tomando o risco como todo da sua carteira está muito maior do que o seu perfil, né? Então, tem prós e contras de cada uma das abordagens ali de investimento, tá? Em cada uma das alternativas. Tem a comodidade também, no caso do Hash 11, você precisa, por exemplo, recolher imposto, né, quando você tem lucro, então você vende, a operação de venda, você precisa declarar ali, fazer um DARF e tal. No fundo, esse imposto já é descontado diretamente, então você não precisa recolher DARF. Então tem vários prós e contras, eu acho que depende muito do perfil do investidor. Show de bola, Samir. Eu vou passar mais uma pergunta aqui do chat. Essa é do Jean. A Tesla reportou no seu balanço recentemente e foi um excelente resultado. O que chamou a atenção é que parte desse resultado foi provocado por conta da valorização dos bitcoins adquiridos. Você acredita que outras empresas podem utilizar dessa manobra para apresentarem melhores resultados, dado que a busca por criptoativos só tendem a aumentar? Não, legal. Então, assim, isso é uma discussão que está bem latente lá nos Estados Unidos, porque acaba que as grandes empresas lá nos Estados Unidos têm um caixa muito grande. E aqui no Brasil, quando a gente quer proteger o caixa da inflação, a gente tem algumas opções, principalmente se você tem, por exemplo, você tem compromisso em dólar, né? Você pode ter uma parte do seu caixa ali alocado em dólar, esse tipo de coisa. O americano, ele tem poucas opções quando a gente está falando de proteger o patrimônio das empresas de inflação real, né? Então, assim, a gente está numa realidade de juros negativos, né? Então, acaba que a alocação em Bitcoin, né, segundo até o Michael Saylor, né, que foi o CEO da MicroStrategy, foi o primeiro CEO de empresa listada a tomar essa decisão, e agora virou basicamente um evangelista disso, assim, ele fala bastante sobre isso. Acaba sendo uma decisão inteligente você fazer uma alocação pequena do caixa da empresa em Bitcoin para você proteger o caixa da empresa contra cenários de inflação, contra desvalorização, a perda do valor desse dinheiro, né, do dólar. Isso é uma preocupação muito forte lá nos Estados Unidos. Então, acaba que se esse cenário realmente se materializar, as empresas vão começar a ter resultados muito bons em Bitcoin, porque você vai ter uma inflação no dólar, vai ter uma fuga de capitais ali para reserva de valor, o preço do Bitcoin tende a subir, e aí isso vai gerar um resultado positivo. Então, eu acho que isso, não vejo isso muito como uma manobra, tá, para melhorar resultado, eu vejo mais isso como uma forma de você proteger o patrimônio da empresa, o caixa da empresa. E, obviamente, no balanço isso fica muito separado, o que é resultado operacional e o que é resultado financeiro ali, de operação de tesouraria, né? Então, acho que isso não vejo como uma manobra, porque isso não engana ninguém, está bem claro, está bem transparente o resultado, né? Mas acho que é uma decisão interessante, uma decisão inteligente que cada vez mais empresas têm tomado, tá? Então, eu acho que cada vez mais empresas vão fazer isso sim, principalmente se a gente começar a ver, agora como a gente já está vendo, né, a economia americana volta a acelerar, tem um excesso de dinheiro no mundo e nos Estados Unidos particularmente, então quando esse dinheiro começar a rodar, vai gerar o quê? Inflação, né? Então, acho que à medida que esse cenário, assim, se esse cenário começar a se materializar, se de fato tiver um processo inflacionário nos Estados Unidos, cada vez mais empresas vão fazer isso sim. Samir, essa coisa de inflação, até estava comentando na rádio agora, engraçado, né? Payroll americano veio fraco, foi bom, aí a China brigou por não sei quem, ele passou subindo, e título subindo, então assim, a gente está num momento de muito, eu sempre falo de muito estresse, assim, a gente está num, eu sei que está numa corda bamba, qualquer lado que tu pende, ela vai dar uma quebrada, e isso o Bitcoin se mostrou esse último ano dobrando de valor que ele serve para essa situação, comparado, como tu falou, ao ouro, são moedas de proteção em si. Falando em moedas de proteção, em valorização, fazer aquela pergunta que todo mundo perguntou, o que é esse Dogecoin? Eu estava pegando aqui, você fala Dogecoin ou Dogecoin, peguei uns dados dele aqui, ele foi criado dia 31 de 5 de 2017, se eu não me engano, ele valia 0,002 centavos, 4 anos depois, praticamente, no dia 8 do 5, ele bateu a máxima de 0,71.
subiu 28.000% em 4 anos. O que é o Dogecoin? É legal? Ela realmente vale esse crescimento? Foi só um pico? Foi uma ideia? Qual que é a visão do Samir, da Hashdex, comparado a esse fenômeno que aconteceu, que todo mundo, Dogecoin, eu vou ficar rico pra cacete agora. Legal. Então, assim, Dogecoin é mais uma dessas expressões de coisas que podem surgir com a tecnologia do blockchain e que eu estava falando que a criatividade é um limite, né? Assim, Dogecoin é um meme, tá? É uma brincadeira. É um meme financeiro. Assim, acho que é a primeira vez na história que a gente consegue criar um meme financeiro, né? Uma piada, uma brincadeira em que você consegue, assim, a forma de você participar da brincadeira é você colocar o seu dinheiro ali, né? Dogecoin não é um investimento, tá, pessoal? Assim, não tem tese de investimento, não tem por que você comprar Dogecoin com o objetivo de investimento. Saiba que se você estiver fazendo uma alocação em Dogecoin, estiver comprando esse negócio, você está comprando para participar de um meme na internet, assim, de um movimento social ali. Muitas pessoas usam isso até como uma forma de protesto, né, contra o sistema financeiro tradicional. Então tem muita coisa envolvida ali, tem muita coisa sintomática do estresse, né, da economia americana e da população americana com o sistema financeiro lá. Tá? Então tem o americano médio ele tem um ressentimento muito grande com o que aconteceu na crise de 2008 do subprime, tá? Em que eles foram muito machucados e no final o governo escolheu salvar as instituições financeiras e deixou o povo basicamente na miséria com a desigualdade só aumentando, criando polarizações. Então, assim, os Estados Unidos tem vários problemas sociais que vieram dessa crise de 2008. Uma delas é a desconfiança muito grande no sistema financeiro, nos bancos, em Wall Street, né, e nos hedge funds. Então, isso gerou aquele movimento do GameStop, né, que a gente viu alguns meses atrás, aquele negócio impressionante, um movimento de massa contra Wall Street, né, assim, querendo propositadamente manipular mercado para ferrar hedge funds, né, assim, para dar um short squeeze em hedge funds. Então, o Dogecoin é um desses sintomas, tá? Assim, tem muita gente tem questionado até o próprio fundamento de você ter um banco central emitindo moeda, por exemplo, o próprio fundamento do dinheiro, ao mostrar que Dogecoin é um negócio que não tem lastro nenhum, que não tem nenhum fundamento, que não tem, assim, ao contrário até do Bitcoin, que é uma rede extremamente segura, Dogecoin não é uma rede segura, tá? Mas ainda assim ela pode ter uma valorização muito grande e tal. Então, assim, é mais uma forma de protesto, de expressão popular, assim, e principalmente com caras como Elon Musk, que é uma figura da internet, né? Assim, além de um gênio, ele é uma pessoa bem polêmica ali no Twitter, né? Que tem feito muito movimento. Assim, ele tem falado que vai criar uma cidade lá se não me engano, no Texas, sei lá, que do lado ali da base de lançamento da SpaceX, que dentro dessa cidade só vai circular Dogecoin. Acabou de falar que vai lançar uma missão para a Lua que vai ser toda financiada por Dogecoin, que a moeda lá da Lua vai ser o Dogecoin. Então, assim, esse tipo de coisa ele acaba incentivando uma massa de pessoas no Twitter, né, assim, que estão cheias de dinheiro do auxílio emergencial. Isso é bom lembrar, assim, a realidade americana, né? Tá todo mundo recebendo um cheque em casa com dinheiro do governo, né, dinheiro que é impresso do nada, né, assim, simplesmente o governo americano resolveu imprimir, ligar a máquina ligar a impressora e sair imprimindo dinheiro e distribuir para as pessoas. Então as pessoas estão com dinheiro sobrando, né, elas já estavam usando esse dinheiro para comprar criptoativos e agora estão comprando Dogecoin, assim, como uma forma de protesto, como uma forma de participar de um meme, né? Então, não é um investimento, não tem tese de investimento, isso é assim, uma expressão popular, diria assim. Então, se você comprar esse negócio, saiba assim que não é, assim, infelizmente, como todo meme, como toda moda, uma hora vai passar. E assim, quem tá lá, assim, quem segurou aquele negócio, provavelmente vai perder muito dinheiro. Então, uma hora a festa acaba e quem sobrar ali com aquele negócio vai perder muito dinheiro. Por isso que não é um investimento, tá? Ô, Samir, legal que eu vi. Eu vou pular uma pergunta aqui do chat, mas tem uma já que vai muito de encontro com o que você está falando. O Marcelo aqui ele fala: uma pergunta. E existem outras criptomoedas também com esse perfil de memes? E como saber quais são sérias e quais não são? Teria outros exemplos? Não, legal. Tem outras também, tá? Assim, o mercado de criptoativos tem mais de 5.000 criptoativos. E qualquer um pode criar um novo a qualquer momento, tá?
Então, assim, como a gente compara empresas, né? Qualquer um pode criar um CNPJ. E aí tem uma empresa que você pode decidir investir ou não. Criptoativo é mais simples ainda. Você não precisa nem ir no cartório, você não precisa nem montar um contrato social. Basta você, cara, copiar 10 linhas de código, jogar isso para o blockchain e você tem um criptoativo novo. Então, eu diria assim que talvez a maioria dos criptoativos sejam memes, testes, tá? Experimentos, ou até golpes, né? Assim, tem muito criptoativo que é golpe mesmo, que é esquema, Ponzi. Então, é muito difícil separar o joio do trigo. Em geral, você precisa fazer o seu estudo, precisa fazer sua pesquisa, tá? Assim, por isso que é importante se confiar em gestores ali, como é o caso da Hashdex. No caso do NCI, por exemplo, a forma que a Nasdaq, né, e a gente desenvolveu isso junto com a Nasdaq, a forma como a gente determinou de separar esse joio do trigo é colocar critérios de elegibilidade muito sólidos, tá? Então é similar, traçando aquela analogia para empresas, né? Qualquer um pode criar um novo CNPJ, né? Mas qual é o primeiro critério de elegibilidade do Ibovespa? Né? Assim, quando a gente está falando de índice, é que a ação precisa estar listada na B3. Se a ação está listada na B3, significa que ela já atende um conjunto de critérios de governança, de auditoria, de controles internos, de tamanho, né, assim, de profissionalismo, que já separam ela assim daquela massa de CNPJs ali no Brasil, por exemplo, que não necessariamente é bem gerida ou que tem controles bons. Né? Isso não significa que uma empresa que não está na B3 é uma empresa ruim. Tem muita empresa boa que não está listada na B3. Tá? E o contrário, tem muita empresa ruim que está listada na B3. Mas é um critério, é um filtro muito forte. Tá? O que a gente tentou fazer com o NCI foi algo parecido com isso. A gente colocou critérios de elegibilidade para a gente conseguir que assim, apenas os projetos mais maduros, os mais sólidos, os que são aceitos pelo mundo regulado pudessem ser elegíveis. Tá? Então, os primeiros 2 critérios lá de elegibilidade do índice é que o ativo precisa ser negociado por pelo menos 3 bolsas reguladas de criptoativos, tá? E ele precisa ser suportado por pelo menos 2 custodiantes institucionais. Então, esses 2 critérios por si só, eles já eliminam, assim, daquelas mais de 5 mil, daqueles mais de 5 mil criptoativos, cerca de 30, 40 são elegíveis. Tá? Então, você já corta assim, o universo de ativos elegíveis, e aí você já está falando de um escopo muito menor de ativos que normalmente são mais sérios, né? Os critérios de listagem dessas exchanges reguladas são muito sérios, eles levam em consideração até questões por exemplo, de rastreabilidade, né, de transparência da rede para evitar atividades criminosas. Então, isso separa um pouco o joio do trigo. Tá? E em cima disso, a gente coloca critérios de liquidez, critérios de representação de mercado, que tornam ainda o índice ainda mais robusto. Tá? Então, essa é uma das formas, que é simplesmente você colocar critérios rígidos ali, você seguir um índice administrado por um player sério, como é o caso da Nasdaq. E a outra é você fazer sua própria pesquisa, né? Se você de fato estudar o projeto que você está investindo, as alocações que você está fazendo. Então, acho que essas são as 2 formas. Tá? Em geral, você tem que entender o propósito daquela criptomoeda, daquela rede de blockchain, qual é a tese de valor, né? E normalmente as que são meme, elas deixam bem claro que elas são meme, tá? Então, uma coisa que você pode dizer é que, de fato, assim, Dogecoin não está enganando ninguém. Se você for atrás lá em todo lugar, eles falam que é um meme, que é uma brincadeira, não invista nisso. Então, em geral, os memes falam que são memes, tá? Mas tem muito projeto de cripto que é só experimento, então que não tem a tese de investimento ali por trás. Boa, Samir, obrigado pela resposta. Eu acho que respondeu muito bem aí a pergunta, né? Então, não é qualquer criptoativo, né? Tem alguns critérios de elegibilidade para você poder dar crédito a alguma criptomoeda. Vou voltar aqui numa pergunta então, que eu tinha passado antes, do Jean. Você acredita que as NFTs podem fazer com que as pessoas possam ter mais facilidade na aceitação para a utilização de criptomoedas? E o que você acha das NFTs? Uhum. Cara, NFT assim, é mais uma dessas indústrias que estão surgindo por conta, né, por causa, viabilizadas pela tecnologia do blockchain, que antes da tecnologia do blockchain elas eram inimagináveis, elas não existiam, tá? Então tem 3 frontes assim que eu gosto de mencionar: NFTs, finanças descentralizadas
e Web 3.0. Esses três segmentos, eles não existiam antes da tecnologia do blockchain e eles têm o potencial de transformar completamente a sociedade, tá? Falando sobre NFT especificamente, né, assim, do inglês é non-fungible tokens, né, são tokens não fungíveis, eles basicamente representam um certificado de coisas únicas, tá? Isso pode ser usado para qualquer coisa, né, desde brincadeiras, desde memes, né, até arte digital, né, então é um dos exemplos, né, o mais popular é o de arte digital. Pela primeira vez a gente conseguiu, de forma digital, criar escassez, né, criar obras que são de fato únicas e você consegue ter a propriedade delas, né? No mundo que é cada vez mais digital, a arte está virando cada vez mais digital também. Então a tendência é que ao longo do tempo essa arte digital seja tão valorizada quanto a arte física, né? Porque a nossa vida já é digital, né? Assim, a gente já passa a maior parte do tempo olhando para telas de computador, né? Então, assim, já tem Canva digital, por exemplo, telas de quadros, né, que você pode pregar na sua parede ali que vão estar mostrando arte digital ao invés de uma pintura em aquarela, entendeu? Então tem assim, esse mercado de arte digital ele tende a crescer bastante. E tem outra aplicação interessante de NFTs, porque assim, NFTs elas conseguem representar a nossa propriedade sobre as coisas, sobre ativos digitais ou ativos reais, tá? Então, a partir do momento que a gente começa, por exemplo, a tokenizar imóveis, né, eu consigo representar a propriedade do meu imóvel como um NFT, e aí eu posso ter um mercado global e assim o registro dos imóveis em blockchain. Eu não preciso mais ir lá no cartório ter que pagar uma taxa para transferência de imóveis. Essa propriedade está no blockchain e eu consigo transferir para qualquer pessoa no lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Carro, chave digital, né? Assim, eu posso ter na minha carteira digital que está no meu celular, eu posso ter a chave do meu carro que é representada por um NFT. E aí, se eu preciso emprestar o carro para o meu irmão, eu posso transferir isso para essa chave do carro para a carteira digital dele, ou até fazer um contrato inteligente que eu cedo essa chave por algumas horas e depois ela volta para mim. Olha que legal assim da gente utilizar smart contracts ali nessa tecnologia do blockchain. E aí ele com a carteira digital dele consegue desbloquear o carro e andar, entendeu? Andar. Então assim, tem muita coisa legal que pode surgir dessa aplicação de tokens não fungíveis que, de novo, criatividade é o limite. Então acho que é uma área fascinante ali que, sem dúvida, assim, vai trazer muita coisa legal aí para a sociedade. Boa, Samir. A gente comentou até no outro podcast também sobre pacote de streaming de TV, pagar por minuto visto. Cara, se tu for fazer a conta, se for valer a pena, pô, o cara assina 5, Netflix, Amazon, Zoom, e vai assinando um monte de coisa, não consegue assistir quase nunca nada, mas paga. Se pagar por hora faz sentido. Tem a questão de utilização de nome também, né? Quando utiliza passa o teu dado para alguém, que alguém entra em contato, tu recebe um valor por isso. Então, assim, olhando na visão bem visionária, pô, é a perfeição, cara. Tu monetizar tudo que tu faz na tua vida. É tu conseguir dar valor ao minuto, dar valor ao tempo que tu está pensando. Pô, pagar Netflix por tempo que tu assiste, cara, tu vai saber quanto tempo tu assiste Netflix durante o mês. Tu consegue monetizar o teu tempo. Acho que é bem interessante essa parte assim, dessa maneira de monetização e tudo mais. Essa é uma das três indústrias que eu estava falando, a Web3, né? Assim, que permite que a gente utilize a internet de uma forma completamente diferente do que a gente usa hoje, uma forma mais justa, uma forma mais descentralizada e que permite pagamentos em streaming, né? Então, assim como eu consigo transferir dados em tempo real, eu posso transferir micropagamentos de frações de centavo em tempo real. Então, eu consigo pagar pelo uso, de fato, e não ter que ter 5 serviços de assinatura pagando R$ 30 cada um, né? E não assistindo nenhum deles, na real, né? Porque nunca tem um filme bom, tá? Sempre vai procurar ali, tá? Não vou ver, não vou ver, mas pô, beleza. Vamos fazer uma pergunta aqui do Evandro. Como você vê o Ethereum a longo prazo? Estamos vendo atualmente uma significativa valorização em um projeto muito sólido. Você entende que ele poderá alcançar ou ultrapassar o Bitcoin? Legal. Então, assim, eu acho que, resumindo sua resposta, se eu acho que ele pode alcançar, ultrapassar o Bitcoin, sim, eu acho que ele pode. Por quê? Eu falei dessas três indústrias, né? Web3, DeFi e NFT. Essas três indústrias só são possíveis por causa do Ethereum, tá?
O Ethereum é uma plataforma de smart contract, de computação em blockchain, que permite que eu crie outros aplicativos, né? Ele é como se fosse, na internet, ele é como se fosse a web, né? Como se fosse o HTTP, né? Que você usa para navegar na internet em qualquer site hoje. Todos os aplicativos que você usa na sua vida usam o protocolo HTTP por trás. O Ethereum é como se fosse esse grande protocolo que vai movimentar essa Web3, que era aquilo que a gente estava falando de pagamentos em streaming, DeFi, que são serviços financeiros descentralizados, que têm um potencial de ser mais eficiente, mais barato e mais acessível do que os sistemas, do que os serviços financeiros tradicionais, de empréstimo, de negociação, né, assim, de emissão de ativos, né? Então pensa em B3, bancos, corretoras, assim, todos esses produtos financeiros que a gente está acostumado, derivativos, CDBs, ações, tudo isso pode ir para o blockchain e operar de forma global, mais eficiente, mais barato, sem necessidade de intermediários, através do DeFi. A gente tem NFTs, né, que também é imaginação limite. Essas três indústrias estão surgindo em cima do Ethereum. Tá? Então, eu acho um potencial fascinante. Quando a gente pensa em tamanho de mercado, o Bitcoin ele tem um potencial de ser uma reserva de valor digital. Então, qual o tamanho de mercado das reservas de valor? Assim, o ouro tem 11 tri de valor de mercado, o Bitcoin tem 1 tri. Então, pô, tem um upside bom ali para o Bitcoin ao longo do tempo ganhar uma dominância com relação ao ouro. Além disso, a gente tem imóveis que tradicionalmente têm um prêmio monetário, né? Assim, tem um prêmio de reserva de valor. As pessoas usam imóveis para guardar valor, né? Aqui no Brasil, na Argentina, assim, todo mundo que tem algum dinheiro na Argentina compra imóvel porque dinheiro na mão é vendaval lá, né? Assim, a inflação galopante lá, o câmbio manipulado, então o pessoal compra imóvel. Com Bitcoin você tem uma forma mais eficiente de você ter uma reserva de valor que você não precisa necessariamente alocar num pedaço de terra. Então tem imóvel, ouro, títulos com juros negativos, né, que é reserva de valor maior do que essa, porque você pagar o governo para ficar com seu dinheiro, né? Então é isso que é um título quando ele gera juros negativos, que também é um mercado de 25, 30 trilhões ali. Então o Bitcoin tem um addressable market, que a gente chama assim, um universo de mercado que ele pode disruptar de cerca ali de 30, 50 trilhões, tá? O Ethereum, né, assim, é uma plataforma por trás de novas indústrias que têm o potencial de disruptir a internet, disruptir os bancos, né, disruptir o mercado de arte, né, e vários outros. O tamanho disso é da ordem de centenas de trilhões de dólares. Né? O tamanho desses mercados que hoje existem são bem sólidos e estão ameaçados de serem disruptados pela plataforma do Ethereum e todas as aplicações em cima dela. Então, a gente está falando de ordens de grandeza mais 10 ou até 100 vezes mais do que o tamanho do mercado que o Bitcoin pode atingir. Tá? Então, o Bitcoin é a grande aplicação do blockchain hoje, é a que todo mundo fala, é a maior, é a que está no seu momento, né? Especialmente com essas preocupações de inflação nos Estados Unidos, então ela é a que todo mundo está falando, mas o Ethereum eu vejo no longo prazo com um potencial, longo prazo assim, 10 anos, com potencial de ser ainda maior e bem maior do que o Bitcoin. Tá? Traçando paralelo, está de novo lá a Internet 94. Qual era a grande aplicação da Internet 94? Era o e-mail, tá? O BBS. Né? Assim, todo mundo só falava do e-mail, a internet era o e-mail, e assim, quando a gente olha agora, né, 20, 30 anos depois, o e-mail ainda é fundamental na nossa vida, a gente usa bastante, mas ele não é nem de longe a aplicação da internet que mais transformou a sociedade, que mais gerou valor para a sociedade. Né? A gente tem muita coisa, e naquela época era inimaginável também. Então, Samir, na época de e-mail, a gente imaginava como é que ia chegar o e-mail, sabe? Apitar alguma coisa, eu imaginava que você ia apitar alguma coisa, quando falava vírus, o vírus vai destruir o computador, vai queimar, vai pegar fogo, a gente não tinha noção do que era. Eu acho que ele sempre comenta, eu vivi na geração que viveu sem internet no dia a dia e viveu com a internet o meio a meio. Então, hoje em dia, ninguém mais sabe o que é ver sem internet. Pô, na época o celular era para jogar jogo da cobrinha, cara. Eu nunca imaginei que ia bater foto, escanear, fazer vídeo. Cara, não passava nem pela cabeça. Engraçado que todo mundo que está aqui viveu esse momento. A gente não imaginava que um celular pudesse fazer o que faz hoje. A gente não tinha noção. Uhum. E quando falavam, não vai fazer. Então, tudo que é novidade gera esse medo, esse receio. Tem aquela história do carro também, que queriam proibir circular carro na época que lançaram, porque usava para roubar banco, os cavalos não conseguiam chegar a tempo. Então, cara, tudo que é novidade gera esse receio. Mas eu interrompi o Rafa na pergunta. Não, total, normal isso. E aí, assim, traçando esse paralelo, o Bitcoin é como se fosse o e-mail
94, 95, tá? Ela é a grande aplicação, a que todo mundo fala, sem dúvida vai gerar um valor gigante para a sociedade, está só no começo, mas se você comparar com as outras aplicações de blockchain que estão surgindo, ela não é nem de longe a que vai causar uma transformação maior na nossa sociedade, tá? Essa era a mensagem que eu queria deixar com relação a isso, e eu acho que o Ethereum ele faz parte desse movimento, óbvio, nem tudo são flores, ele tem muitos problemas de escalabilidade, então ele ainda tem muita coisa para evoluir, para se desenvolver, para que ele de fato atinja uma escala global, tá? Assim, que milhares, milhões ou bilhões de pessoas consigam utilizar no seu dia a dia. Então é muito similar com o problema que a internet tinha na década de 90, a internet não escalava. Então quando a gente falava que a gente ia fazer, no futuro a gente vai poder fazer videoconferência em tempo real com 30 pessoas ao mesmo tempo ao redor do mundo, em qualquer lugar do mundo. Vocês não sabem se eu estou no Rio de Janeiro, se eu estou em São Paulo, se eu estou em Florianópolis ou se eu estou na China, né? Imperceptível para vocês. Se a gente falasse isso na década de 90, a gente ia achar que, pô, não, você está maluco, né? Para baixar um MP3 demora 10 horas, como é que você está falando que 30 pessoas vão poder falar ao mesmo tempo, transmitir vídeo em tempo real, né? Então, a infraestrutura para a internet ainda estava sendo desenvolvida. Mesma coisa para o blockchain, para os smart contracts. A infraestrutura ainda está sendo desenvolvida. O principal campeão aí, né, assim, o que tem esse potencial grande é o Ethereum, mas tem outros blockchains ainda que estão tentando ganhar esse espaço, né, que estão tentando escalar mais rápido e atingir uma dominância maior do que o Ethereum. Né? Então ele não está líder supremo ali, absoluto, como o Bitcoin está. Né? Assim, não tem nenhum outro criptoativo que vai ameaçar o Bitcoin nesse caso de uso dele de ser uma reserva de valor, de ser um ouro digital. Já para o Ethereum tem talvez uma dezena de outros projetos de blockchain que buscam ser melhores, né, e ter propostas melhores, mais eficientes, mais escaláveis do que a plataforma do Ethereum, né? E aí já bate com essa outra pergunta que eu vi aqui do Yomani, que sobre Cardano, Binance, assim, essas outras chains, esses outros blockchains, elas justamente têm por esse objetivo, assim, tem como objetivo tentar ser mais escalável do que o Ethereum. Qual delas vai ganhar? Muito cedo para falar. O Ethereum é o grande campeão hoje, mas é muito cedo para a gente falar qual delas vai ser a dominante. Por isso que é legal a gente ter uma abordagem de investimento diversificado, né? Você investir num índice, que aí, à medida que essas aplicações forem ganhando relevância, né? Se uma dessas blockchains chegar de fato a ameaçar o Ethereum, ela vai entrar no índice automaticamente, e aí você não precisa se preocupar em qual é um novo Ethereum, qual é o substituto do Ethereum, se alguém passou ou não passou, você está fazendo um investimento passivo que vai capturar esse movimento, né? Boa, Samir, boa. Estava mutando aqui, estou com 3 computadores aqui na frente, uma tela aqui na frente e outro do lado. Então, Samir, uma perguntinha, assim, o Hash 11, o Hashdex também, o índice que vocês acompanham ali, ele tem um número específico de criptomoedas que tem que ter na carteira, só 10, a gente seleciona as 10 melhores, ou pode ser que daqui a um mês, 2, um ano, vire 20, 30, pode ser um índice com 1000 moedas digitais, ele é expansível dessa maneira. Não, legal. Pô, excelente pergunta. Ele não tem um número mínimo, nem um número máximo de ativos, tá? E ela tem um rebalanceamento trimestral. Então, a cada 3 meses, a Nasdaq reavalia o mercado de cripto, né? Ela aplica as regras novamente, e aí novos ativos podem entrar ou alguns ativos podem sair, tá? Então, esse é o processo de rebalanceamento. Se, por exemplo, o mercado se concentrar e for só Bitcoin e Ethereum mesmo, o número de ativos vai caindo até ficar só esses dois. Mas se, por exemplo, se o mercado crescer e tiverem vários criptoativos com valor de mercado relevante, né, que são sólidos e tal, esse número de criptoativos vai subir. E essa é a tese da Hashdex, tá? É nisso que a gente acredita. A gente acredita que os criptoativos são uma revolução, que vão transformar a nossa sociedade e que vão ter dezenas ou até centenas de aplicações, assim como tem aplicativo no seu celular, né? Você pode ter centenas de aplicativos no seu celular, né, assim, que tem muito valor ali para você. Criptoativos, a mesma coisa. Você pode ter dezenas ou centenas que vão ter um valor de mercado, que vão ser bastante significativos na nossa vida. Então, o índice ele foi desenhado para capturar o mercado de criptoativos no longo prazo. Então, se o mercado de fato crescer e você tiver dezenas de ativos sólidos ali, o índice vai replicar isso, tendo dezenas de ativos na carteira. Se, por outro lado, o mercado concentrar, o índice vai concentrar automaticamente. Então, o legal é que ele é dinâmico. Tá? Ô, Samir, eu tenho uma pergunta aqui.
Bom, ao longo de toda a história, assim, a gente vê os governos, eles sempre tiveram o monopólio da moeda, né? E a gente vê que os criptoativos eles são totalmente disruptivos nesse sentido. Tanto que a China ela já vem testando a própria criptomoeda dela, né? Como é que você enxerga a postura dos governos com relação às criptomoedas aí para os próximos anos? Você acha que eles vão dar um jeito de trazer o poder para eles? Ou não vai ter jeito? Os criptoativos aí como o Bitcoin, Ethereum vão se popularizar por aí? É, Então, acho que essa é uma questão que ela é bem menos relevante hoje do que ela era há 3, 4, 5 anos atrás, tá? Quando existia um risco real de um governo relevante ali de um país desenvolvido simplesmente vetar essa brincadeira toda e acaba com isso, tá proibido e tal. O único país, eu acho que relevante que fez isso foi a China, né? Que ela proibiu ali a negociação de criptoativos na China e agora já está até revendo essa decisão, tá? Então, eu acho que a probabilidade disso acontecer, né, de alguém simplesmente vetar, é muito baixa. Pensando em ameaças para governos, o Bitcoin talvez seja visto como uma concorrência, principalmente para os Estados Unidos, como assim, uma ameaça para uma dedolarização da economia global, né? Assim como o yuan digital é uma ameaça também para os Estados Unidos, para a dominância do dólar. Então, o Bitcoin talvez ainda tenha essa discussão. Os outros criptoativos não tem nada a ver com moeda, assim, não tem nada a ver com o Banco Central. E eu acho que tem poucos incentivos do governo ter uma decisão de, não vou proibir isso aqui e tal, não sei o quê. Obviamente, a regulação ela só tende a avançar e a regulação ela regula pessoas e entidades, não objetos, tecnologias e ativos. Então, a regulação não vai vir para o Ethereum, para o criptoativo, ela vai vir para os negócios que fazem intermediação de criptoativos, que é o que já está acontecendo nos Estados Unidos e que é o que a gente espera que isso aconteça aqui no Brasil também, assim, da gente regular os intermediários que fazem atividades com criptoativos, né? Então, é mais nessa linha assim, de colocar as regras do jogo, de estabelecer determinadas proteções ali para intermediários que estão fazendo hoje essa negociação de forma desregulada, né, sem nenhuma proteção para os investidores, para os consumidores que estão comprando criptoativos ali naquelas plataformas. Então, isso deve acontecer, mas proibição acho bem provável, tá? Assim, da forma como a gente tem visto o entendimento dos governos, tá? Mas o futuro vai dizer aí. Eu acho que esse risco é bem menor do que ele era 5 anos atrás. Boa, Samir, boa. Tenho duas perguntinhas aqui para finalizar, então eu vou deixar as duas, vou deixar uma mais específica, outra picando ali para te tentar responder numa levada só para a gente não ultrapassar muito tempo. Eu recebi aqui por WhatsApp, qual o percentual em cripto que cada perfil deve ter na carteira? Conservador, moderado e arrojado, tem uma métrica para isso já? E a outra é uma opinião tua sobre as DEFs, as finanças descentralizadas, né? Não sei se consegue encaixar as duas, mas tenta fazer o meio termo aí. Beleza. Primeiro falando sobre alocação, acho que isso é uma decisão muito pessoal, tá? Então é difícil ter uma regra que funcione para todo mundo, tá? Eu acho que por isso até que é bom contar aí com assessoria, né, assim, especializada, com o pessoal da Siglo para ajudar você a entender seus objetivos de investimento e montar sua carteira para os seus objetivos, né? Então, assim, o meu objetivo é diferente do objetivo do Júnior, que é diferente do Rafael, e certamente nossas carteiras vão ser também. Se você copiar minha carteira, enfim, certamente isso não vai te atender, tá? Então, acho que não tem uma receita de bolo. O que a gente fala em geral, para a maioria das carteiras aqui no Brasil, entre 0,5% e 10% de criptoativos é uma exposição que não aumenta tanto assim o risco geral da carteira, tá? Então, é uma exposição que ela é segura para a maioria das carteiras, mas obviamente se você é um investidor mais conservador, você vai estar mais para o 0,5% do que para o 10%, né? Assim, é caro ter zero, tá? Então a gente acha que realmente assim, todo mundo deveria ter um pouco de criptoativos no seu portfólio. É muito caro nesse momento da história você não ter nenhuma exposição a criptoativo, mas ela precisa ser pequena. E um outro aspecto interessante, visão de longo prazo, tá? Então, esse movimento todo tecnológico que eu falei para vocês, não vai acontecer do dia para a noite, por mais que a gente queira, né? Por mais que eu, por exemplo, que sou
assim, trabalho profissionalmente nisso, assim, estudo isso todo dia. Eu queria que isso acontecesse amanhã, né? Assim, que tudo isso que eu estou falando já estivesse disponível na vida das pessoas. Mas isso vai acontecer ao longo de anos, talvez décadas, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Do dia para a noite, o que vai acontecer é volatilidade. Tem muito risco nesse mercado. O Bitcoin já caiu mais de 70%, pelo menos 4 vezes na história. E a gente não tem nenhuma evidência de que isso não vai acontecer de novo. Então, assim, todo mundo fala das altas, mas, assim, para esse pessoal que ganhou dinheiro com a alta, assim, a maioria deles tiveram que passar por períodos de baixa muito relevantes, né? Assim, nosso próprio fundo, quando a gente lançou o primeiro fundo em 2018, ele chegou a perder 80% de valor. Tá? Hoje ele está dando, nem tem um número certo, talvez 500%, 600%, mas, assim, para alguém estar ganhando esses 600%, ele teve que estar disposto a perder 80%. Tá? Então, por isso que é importante assim, uma alocação pequena, seu patrimônio, que não, primeiro, que se cair, né, se esse mercado cair de fato 70% no curto prazo, que isso não vai te deixar desconfortável, que não vai prejudicar a sua liquidez, tá? Então, pequeno para não te deixar nervoso quando o mercado cai, pequeno para não aumentar muito o risco geral da sua carteira, tá? E com a visão de longo prazo, tá? Acima de 3 anos, tá? Então, assim, 3, 5 anos é o horizonte que a gente normalmente indica. Se você estiver olhando um investimento, não, com dinheiro aqui que eu vou precisar daqui a 6 meses, ano que vem, pô, não coloque em cripto porque assim, você não vai dar tempo da tecnologia se desenvolver, da tecnologia evoluir, aí você capturar, né, assim, os frutos, né, assim, o valor que essa tecnologia vai gerar para a sociedade. Então, se você estiver olhando com a horizonte de 1 mês, 2 meses, 6 meses, não vai dar tempo desse seu investimento amadurecer. Então, é isso que a gente fala, 3 a 5 anos, meio a 5, 10%. A gente tem até no nosso site um simulador, tá, que você consegue colocar uma carteira ali, e aí você vê de fato, assim, na prática, qual é o impacto de incluir um pouquinho de criptoativo. Aí você pode simular, você botar meio, você botar 2, você botar 5, consegue ver o impacto que isso tem no perfil de risco e de retorno dessa carteira, tá? Mas, assim, tenho certeza que o pessoal da Siglo aí consegue apoiar bem vocês aí para tomar essa decisão específica para o caso de vocês. Não, Rafa, Samir, sem dúvida a gente consegue, como falei, algo novo, é o que todo mundo está ouvindo falar, hashtags, cripto, a gente está vindo, até, vamos falar que até 1 ano e meio atrás, 2 anos, a gente não tinha uma maneira de investir em criptomoedas de forma regular, regulamentada pela CVM, mas agora a gente tem um assunto que está vindo e está, como qualquer outra coisa, da nossa bolsa brasileira, quanto mais IPO, mais gente entra, melhor, criptomoeda também, quanto mais gente está entrando, melhor, mais sólido acaba ficando o mercado disso. Tu falou sobre os fundos, então só para trazer notícias que eu peguei agora no site, né? O hashtag 40, 125% nos últimos 12 meses, o 20, 51,45%, e o hashtag Bitcoin 100% full, 99% neste ano só de 2021. O de ouro e Bitcoin a gente não tem na nossa plataforma, até na de vocês não está aparecendo o valor das cotas diárias ou mensal, estava procurando também para informar. Mas, por enquanto, ainda não. Vocês têm que falar com ele o ainda não completou 6 meses. Ele ainda não completou 6 meses, então a gente não pode divulgar performance. Beleza. Mas eu vou falar com o tio Benchimol lá para ver se ele libera também para a gente colocar na plataforma. É isso. Fica aí o pedido. Então, perfeito, Samir. Já batemos o nosso tempo aqui. Quero agradecer a sua disponibilidade de horário. Sabe quanto o nosso tempo é caro. Então, imagino o teu também esse movimento agora da hashtag de crescer. Então, obrigado pela explicação tão simples. Acho que todo mundo conseguiu entender tranquilamente. Quem não conseguiu vai ficar no YouTube novamente, então pode ficar vendo quantas vezes quiser. E é melhor. Se tiver alguma dúvida sobre criptomoeda, fale com o seu assessor. Quem tem aqui algum cliente que é assessor, pergunta, tira dúvida. Acho legal antes de falar que sim ou que não, a gente entender o que está acontecendo. Acho que quando a gente dorme com a cabeça tranquila, no final do dia no travesseiro, sabendo que investiu, é muito melhor. A gente tem essa ciência. Samir, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. Pode finalizar aí, despedir, que depois a gente encerra aqui a gravação. Legal. Júnior, Rafael, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Aí, pessoal, se ainda tiver alguma dúvida, algum ponto que quiser esclarecer, fica à vontade de procurar a Hashdex nas redes sociais, tá? Então, @Hashdex Brasil no Instagram, tem o nosso canal no YouTube também, Hashdex, tá? Em Twitter, @Hashdex. Então, procura, manda dúvida lá que a gente responde. Valeu, Samir. Obrigado. Eu coloquei ali no chat também
o site da Hashdex, para o pessoal que quiser dar uma olhada lá, tem bastante informação, né? O Hash 11, vocês também colocam lá a sugestão de cotação, né? Para a cota do ETF. Então, vale a pena dar uma conferida lá no site da gestora. Beleza? Obrigado, Samir. Perfeito, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela disponibilidade. E próximo mês a gente volta com mais uma live, mais um gestor. Obrigado, Samir. Um forte abraço. Boa noite. Valeu.